nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Vamos para a parte 2 desse caso que é extremamente misterioso e que a gente introduziu, gente. Foi ontem não, né? Porque não foi ontem. A gente nem gravou ontem e eu nem falei disso ontem. Por que eu tô falando que foi ontem? Eu não sei. Eu não sei, você tá desajustada, Renata. Eu tô desajustada mesmo. Eu acho que eu não entrei no ritmo. Eu tô trabalhando muitas horas, é isso. Aí tá. Tempos difíceis, gente. Respira com a barriga. Respira com a barriga, sim. Eu baixei um aplicativo de meditação pra eu conseguir respirar. Eu tenho que usar no meio do dia. É sério. Mas bem, voltando. Agora eu voltei. A gente vai pro Yuba. Yuba. Vamos voltar pro Não Yuba. parece aquela buzina antiga? Yuba. Gente, e esse nome de condado é tão tosco. Os habitantes de Yuba que me perdoem. Mas é um caso mó sério, é um caso mó misterioso. Tem que ficar falando Yuba o tempo todo. Yuba, é. Pois bem, gente. Então, assim, a parte 1 foi só uma pincelada no que é um dos maiores... Eu descobri que esse é um dos maiores mistérios, tipo, dos Estados Unidos, não só da Califórnia. Eles consideram esse caso o Dyatlov Pass americano. Ah. Pois é. É, faz sentido, porque é um misterião mesmo. Sim. E eu tô louca pra ouvir esse mistério, então vamos parar de falar abobrinhas e vamos falar dos 5 de Yuba, do condado de Yuba. Sim, gente, essa é a parte 2, tá? Esse episódio, essa história, né, vai ter 2 partes. Então, se você chegou agora, a gente recomenda que você volte um episódio, porque a primeira parte é bem importante pra gente poder discutir teorias. Volte uma casa. Então, voltamos com a parte 2 desse caso, que se tornou um dos maiores mistérios da história estadunidense. E até o encerramento desse roteiro, esse caso segue sem solução, tá? A gente tá em janeiro de 2025. Retomando super rapidamente a parte 1, eu reforço que é bom vocês voltarem para pegar detalhes da história. Mas só pra resumir, né? Se você já ouviu a parte 1 e só tá meio esquecido, segunda-feira, né? De manhã, às vezes tá acordando, né? A gente começa a nossa história no condado de Yuba, em 1978, quando 5 homens com idades entre 24 e 32 anos, chamados Bill Sterling, Jack Hughes, Ted Weiher, Jack Madruga e Gary Matias, desapareceram misteriosamente após assistir uma partida de basquete em uma cidade vizinha. Na mesma noite do desaparecimento, as buscas já começaram, por se tratarem de jovens considerados vulneráveis, tá? Como a gente falou em bastante detalhe na parte 1, eles tinham diferentes questões de saúde mental, dificuldades de aprendizagem e deficiência intelectual. A gente descreveu bastante as dificuldades enfrentadas por eles, a vida deles e tudo mais na parte 1, então voltem lá se vocês não lembram ou quiserem escutar novamente. A gente encerrou a parte 1 logo depois que os investigadores confirmaram que, depois de assistir o jogo, os 5 de Yuba County, que seria o nome como esses meninos ficariam conhecidos, né, foram para uma loja de conveniência comprar snacks e refrigerantes, e depois disso não havia mais nenhum sinal, nenhum rastro deles pela cidade. As buscas foram dificultadas pelo mau tempo, porque estava muito frio e nevando naquela época, a gente está em fevereiro, no hemisfério norte, né? De maneira que eventuais pistas possam ter sido encobertas pela neve. Então, é como a gente fala muito quando a gente fala desses casos misteriosos, né? De repente, não é nem um caso que é tão misterioso. De repente, é um caso em que as pistas foram eliminadas pelo mau tempo. A gente não sabe. Sim. Mas ainda assim, esse caso é bem misterioso, tá, gente? Vocês vão entender por quê. 4 dias depois do desaparecimento, em 28 de fevereiro, o Mercury do Madruga foi encontrado. O carro estava estacionado na beira de um precipício, no topo de uma montanha gelada, a 112 quilômetros de Chico State, que foi a cidade onde os 5 foram assistir o jogo. Não sei se vocês lembram, era uma cidade vizinha e tal, eles foram ver o jogo lá. Então, o carro foi encontrado no topo do precipício, no topo da montanha, a 112 quilômetros de distância da cidade, ou seja, mais de 1 hora de carro. E o Madruga não deixava ninguém dirigir esse carro. Sim, ninguém. Então, ele nem dirigiu até lá, provavelmente. Sim, ele não deixava ninguém fazer manutenção e ninguém dirigia o carro. E o carro estava em perfeito estado de funcionamento, com 1/4 de tanque de combustível. As chaves, entretanto, não estavam em lugar nenhum. Dentro do carro tinham várias embalagens vazias de junk food,
E a única coisa que não tinha sido comida foi uma Marathon Bar encontrada pela metade, né? Alguém comeu meia barra. Uhum. Dentro do porta-luvas do carro tinham 4 mapas da Califórnia cuidadosamente dobrados. A polícia ficou muito surpresa porque o carro estava sem nenhum tipo de marca, sem nenhum tipo de arranhão e sem nenhum tipo de amassado. Por quê? Esse carro estava no final de uma estrada completamente esburacada, completamente mal iluminada e muito perigosa no inverno. Tipo, vamos lembrar também que em fevereiro, normalmente, a partir das 4 da tarde já tá escuro, né? Sim. Então, pelo horário, com certeza, eles tiveram que chegar lá no escuro. E a polícia conta que não tinham nem marcas de barro na lataria do carro. Então, quem quer que tenha dirigido esse carro até ali era um motorista extremamente habilidoso e conhecedor daquele terreno. Porque, de acordo com a polícia, não seria humanamente possível dirigir naquele trecho no escuro, no inverno, sem que o carro tivesse nenhum tipo de marca. Sim. E provavelmente ele limpou o carro depois. Porque se não tava... Gente, se você dirige na neve, você sabe que o seu carro fica um lixo depois. Você não precisa nem dirigir na neve, só se o seu carro tá exposto à neve, ele já vai ficar um lixo depois. Mesmo se você não sair da sua vaga descoberta. Eu falo por experiência própria. Sim. Já dá um trampo. Não, ele suja mesmo. Então eu acho que esse carro, quando ele foi estacionado ali, ele foi limpo depois. Então, fica essa interrogação. Esse, tipo, é um dos muitos elementos muito estranhos desse caso. Por quê? O que eles pensaram? Bom, de repente, eles vêm sempre aqui, de repente é um lugar que eles vêm. Aí ele conheceria, se ele conhecesse muito bem essa estrada, a ponto de evitar todos os buracos e não sair dela, teria uma pequena chance do carro só ficar com um pouco de neve e a neve ter derretido. E aí eles foram consultar as famílias. Só que as famílias afirmaram que eles nunca tinham ido naquele lugar. E que não existia nenhuma possibilidade de alguém ter dirigido aquele carro além do Jack Madruga. Porque ele não deixava nem os parentes encostarem naquele carro. Então... E vale lembrar também, porque tem gente que se pergunta, mas e se eles fossem escondidos? Gente, eles tinham horários extremamente rígidos, rotinas controladas, e eles eram bem metódicos. Então, e os pais acompanhavam eles muito de perto por conta dos diagnósticos que eles tinham, né? Que alguns deles, pelo menos, tinham. De maneira que era extremamente improvável que eles tivessem tempo, oportunidade e motivo para se enfiarem escondidos pelo mato por horas sem que ninguém percebesse. Sim. Até porque o Ted não entrava no mato, gente. É verdade, ele tinha medo, né? Ele tinha pavor, sim. Eu não sei se vocês lembram, gente, o Ted, foi um que a gente até comentou, que a gente acredita que ele provavelmente estava no espectro, porque a casa dele estava pegando fogo e ele não quis sair do quarto, mesmo com ele vendo fogo no telhado, porque ele tinha que acordar cedo de manhã e se ele não dormisse o número certo de horas, ele ia ficar cansado pro trabalho. E aí, depois que explicaram pra ele o que tinha acontecido, a gravidade do que tinha acontecido, ele ficou com pavor de fogo. Então, assim, ele tinha consciência de que algumas coisas perigosas não eram intuitivas pra ele. E pra se proteger dessas coisas, ele as evitava ao máximo. Então, assim, rolê na natureza, rolê em espaços abertos, ou, ao contrário, rolê muito claustrofóbico, eram coisas de que ele tinha, assim, uma fobia mesmo. Então, ele não iria se enfiar no mato de livre e espontânea vontade. E os 5 estavam sempre juntos no tempo livre deles. E nenhum deles ia forçar o Ted a fazer isso, porque eles eram melhores amigos. Exatamente. E tem outra coisa, gente. Se eles tivessem o hábito de ir pro mato, a família deles teria dito. Porque eles poderiam falar, mãe, ao mesmo tempo que as rotinas deles eram controladas, ninguém impedia eles de fazerem as coisas. O que as famílias pediam era que eles avisassem. Pra não gerar uma preocupação. Então, assim, se eles quisessem ter ido pro mato, eles teriam ido e as famílias teriam dito, às vezes eles iam. Às vezes eles iam acampar, fazer trilha. Sim, até porque nessa altura da investigação, as famílias não ganhariam nada mentindo pra polícia. Claro que não. Sim. Então começou uma operação de busca na montanha que contou com o auxílio de equipes especializadas em buscas na neve. Entretanto, no meio das buscas estourou uma tempestade de neve. Alguns policiais quase morreram na tempestade no meio da montanha. Depois que teve esse incidente em que alguns dos policiais quase morreram, a operação teve que ser suspensa. Nisso, eles já estavam há 2 dias na montanha sem achar nenhum sinal dos 5 de Yuba County.
Numa tentativa de conseguir qualquer informação que pudesse trazer os meninos para casa, as famílias fizeram uma vaquinha, entre elas, e arrecadaram $1.200, que anunciaram como recompensa para quem tivesse pistas que levassem ao seu paradeiro. Gente, $1.200 hoje já é muito dinheiro. Na época, seria o equivalente a cerca de $6.000. O que é muito dinheiro. E assim, é muito dinheiro. E assim, esse é um ponto que é até um pouco controverso quando a gente fala de true crime, né? Porque, dependendo do contexto, os policiais, inclusive, recomendam que as famílias não façam isso, né? Porque, a partir do momento em que você tem dinheiro envolvido, você tem gente querendo dar migué. Gente querendo acusar gente inocente, gente querendo confessar coisa que não devia confessar, ou que não deve confessar porque é uma confissão falsa. Gente inventando coisa pra se enfiar na investigação, porque tem síndrome de protagonista, alguma coisa assim, Exatamente. Sabe? E, infelizmente, foi o que aconteceu, gente, porque a partir daí, um monte de gente começou a ligar pra polícia. Um monte de médium começou a contatar, eu não sei se vocês... Eu ainda vou fazer mais histórias sobre isso, a gente vai falar mais sobre, mas teve uma onda New Age muito grande nos Estados Unidos nos anos 70, né? 70 e 80, assim. Então, um monte de médiums começaram a contatar os investigadores dizendo que eles viram os meninos em Tampa Bay, em Sacramento, até no Canadá, falaram que viram eles em Ontário. Um desses médiums chegou a dizer que os 5 tinham sido assassinados em uma casa de tijolos de 2 andares. What? Do nada. Pois é. Do nada. Do nada. Tipo, não tinha nada. A única pista que a gente tem até esse momento é o carro. Só o carro, sem ninguém dentro, sem a chave. É tão frustrante, porque daí eu não quero, tipo, cagar no dom das pessoas ou no, sabe, no que elas fazem, no que elas acreditam, mas normalmente, tipo, 95% dos médiums que aparecem nas histórias de true crime é sempre um Zé Ruela que não sabe o que tá falando e ainda destrói a investigação e atordoa as famílias das vítimas. Mas é aí que tá, eu acho que uma pessoa que tem um dom de verdade... ela não faz esse tipo de coisa, de ficar caçando recompensa na polícia. Sim, claro que não. Porque é uma coisa que não deve nem fazer bem pra pessoa, sabe? Eu acho que quem tem esse tipo de dom tá até num plano totalmente diferente do nosso, com outras prioridades, com outras coisas. Eu acho que é até por isso que a gente fica com uma impressão tão ruim, porque quem aparece na mídia nunca é a pessoa de verdade. Nunca é a pessoa que tem o dom mesmo. Nunca é a exatamente. Pessoa que acredita naquilo, que faz um trabalho sério. É sempre gente querendo explorar a desgraça do outro. É isso. Então eu acho que é por conta disso, né? Eu fico bem irritada. Sim. Então, assim, e logo, né, essa notícia dos desaparecimentos, por conta dessas circunstâncias todas, ela acabou atraindo a atenção da imprensa nacional, ela saiu da esfera local. E mais pessoas foram entrando em contato, reportando cada vez mais avistamentos. E desse monte de relato, a polícia falou depois que foram mais de 1.000 pistas. Então, de todos esses, eu separei 2 que podem ou não ser verdade. E eu trouxe esses 2 porque esses relatos embasam algumas teorias que vão surgir mais pra frente, tá? No dia 3 de março de 78, uma mulher que trabalhava em uma loja na pequena cidade de Brownsville, que ficava a 48 quilômetros de onde o carro do Madruga foi abandonado, procurou a polícia, afirmando ter reconhecido os 5 de Yuba County pelas fotos dos panfletos oferecendo a recompensa. No depoimento, ela disse que no dia seguinte ao desaparecimento, 4 desses 5, né, tinham parado na loja em uma caminhonete vermelha. E o dono da loja confirmou o relato da funcionária. Tá. Segundo a mulher, tá, eu tô citando tipo, o depoimento dela, ela percebeu imediatamente que os homens não eram da região e que provavelmente eram portadores de algum tipo de deficiência por conta de, em suas próprias palavras, tá, seus olhos arregalados e expressões faciais. A partir daqui eu já acho que é mentira, porque de olhar pra eles você não sabia dizer se eles eram portadores de deficiência intelectual ou não, se eles eram pessoas com deficiência intelectual ou não. E que porra de descrição é essa? Aquela pessoa tem claramente uma deficiência intelectual porque ela tá com olhos arregalados. Tipo, às vezes a pessoa tá assustada.
Às vezes a pessoa não é dali, ela tá procurando uma placa, tá procurando alguma coisa que seja familiar a ela. Às vezes a pessoa acabou de perceber que ela chegou em Osasco, que ela pegou o busão errado e desceu em Osasco. Que nem já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que eu descia com olhos arregalados e expressões faciais bizarras quando eu descia do busão errado em Osasco. Nossa, enfim, gente. A partir daí eu já fiquei desconfiada. Enfim. Ah. E aí, 2 desses 4 homens, que ela identificou como sendo Jack Hute e o Bill Sterling, estavam em uma cabine telefônica do lado de fora da loja, enquanto os outros 2 entraram para comprar coisas. A polícia considerou a mulher uma testemunha confiável e levou a declaração a sério. O dono da loja forneceu mais detalhes, dizendo que ele acreditava que eram Ted Weiher e o Jack Hute que entraram na loja. E ele disse que eles compraram burritos, leite achocolatado e refrigerantes. Tanto a funcionária quanto o dono da loja reconheceram fotos dos 2 Jacks, do Ted e do Bill, mas nenhum deles reconheceu o Gary. Mas, gente, vale reforçar que eles fizeram reconhecimento depois de verem os panfletos. Ou seja, eles já tinham visto as fotos deles quando eles foram fazer o reconhecimento. Então. O irmão do Ted comentou numa entrevista para o Los Angeles Times que, embora a ideia, né, de dirigir até Brownsville em outro carro, porque não era o Mercury azul, era uma caminhonete vermelha, e ignorar completamente o jogo de basquete fosse algo fora do comum, a descrição que o dono da loja fez parecia compatível. E ele também disse que o Ted Weiher costumava comer qualquer coisa que encontrasse e frequentemente estava acompanhado do Jack Hute mais do que de qualquer outro do grupo. Já o irmão do Hute falou que ele achava extremamente improvável que o relato fosse verdade, porque o Jack odiava usar telefones a ponto de sempre pedir que o irmão, né, atendesse todas as ligações da casa, inclusive as que fossem para ele. Normalmente, quando algum dos outros 4 ligava, ele pedia pro irmão atender, porque ele falava que ele não entendia como o telefone funcionava e isso deixava ele frustrado. Ele não gostava de atender, ele se confundia com os botões. Então, seria muito improvável que ele fosse a pessoa escolhida pra ficar no orelhão. Sim. E, gente... não faz sentido. O segundo depoimento que eu vou falar pra vocês... Esse foi o primeiro depoimento, né, da funcionária da loja e do outro dono da loja, do funcionário e do dono da loja. Eu não sei, eu acho o timing muito estranho, a mulher ir com o panfleto na mão, muito estranho. Pra mim, assim, minha opinião pessoal, tá? Não tenho nenhuma evidência, nenhum conhecimento privilegiado sobre o caso. Pra mim, os 2 combinaram de tirar metade, devem ter combinado de dividir o valor da recompensa. Sim, é o que parece, né? Eu acho que é isso, mas esse é um dos relatos mais confiáveis, considerados pela polícia como um dos relatos mais confiáveis das dicas que vieram depois que anunciaram. É que tudo nesse caso é tão estranho que também mesmo, tipo, ele tava no telefone, ele não gostava de telefone, então ele não podia ser ele. Mas, tipo, você pode até se confundir em quem estava no telefone, ou você pode lembrar errado. Sim. Mas ou podia ter sido ele, porque tudo é tão estranho nesse caso que podia ter sido uma anomalia. Sim, podia. Aquele dia inteiro foi uma anomalia. Sim. O segundo depoimento, gente, esse depoimento é bem importante. Tá. Ele foi dado por um homem chamado Joseph Shons, de Sacramento. E, gente, essa história dava um roteiro à parte, tá? Essa história que ele conta agora parece... Vocês vão ver. O Shons, que na época tinha 55 anos, dirigiu um Fusca e disse no seu depoimento oficial à polícia que ele tinha dirigido até a área para verificar a espessura da neve antes de uma viagem de esqui planejada para o fim de semana com a família. Eu tô falando do Fusca não pra zoar, é importante, porque ele disse que ele quis ir com o Fusca porque ele tava com receio do Fusca não aguentar a viagem até o chalé. Então ele decidiu ir sozinho na frente pra testar se o carro subia porque ele pensou, é melhor o carro não subir só comigo do que eu estando com a família no carro. Claro. E aí, por volta das 5:30 da tarde, cerca de 46 metros acima, né, do nível da estrada, o Fusca ficou preso na neve. Eita, Só entrou na neve. E aí, o Joseph foi tentar desatolar o carro e começou a sentir os primeiros sinais do que percebeu ser um ataque cardíaco. Ai, meu Deus. Nisso, ele decidiu voltar pra dentro do carro com o motor ligado pra se aquecer, porque tava nevando, tava muito frio. 6 horas depois,
Ele estava deitado no carro com dor a ponto de defecar nas calças e vomitar. Coitado. E nisso, ele percebeu faróis se aproximando por trás. E ao olhar para fora, ele viu um carro estacionado atrás do dele, com os faróis acesos e um grupo de pessoas ao redor. Entre elas, ele disse que uma das figuras pareceu ser uma mulher segurando um bebê. Ele gritou pedindo ajuda, mas em vez de prestar socorro, o grupo parou imediatamente de conversar, desligou os faróis e vazou dali. Eita. Largou ele sozinho. Nisso, ele acabou desistindo de esperar por ajuda e saiu se arrastando a pé no frio por 12 quilômetros até encontrar ajuda em um alojamento de esqui embaixo da montanha. Coitado desse homem, gente. Que coisa indigna. É. Bom, então ele deu esse depoimento e quando pediram para ele descrever o carro que estava na frente dele, né, o carro que ele achava que ele tinha visto, ele disse que ele acreditava ser uma caminhonete vermelha. Eu trouxe o primeiro relato porque talvez as histórias conversem, porque quando o Sean e a mulher e o dono da loja contaram essa história, um não sabia da história do outro. Pode ser uma coincidência ou não. Pode não ser. As semanas passaram, a investigação empacou, por muito tempo não tinha mais nada além do Mercury, e as famílias estavam absolutamente frustradas, né, sem resposta. Uma coisa que, assim, a impressão que dava é que eles tinham sumido no ar e deixado o carro limpo ainda no caminho, né? Até que, em 4 de junho, olha o tempo que passou, de 78, a gente quando eles sumiram em fevereiro. 4 meses. Pois é. Então, 4 meses depois, uma gangue de motociclistas que faziam um tour pela montanha fez uma descoberta macabra, gente. Pra dizer o mínimo. Eu vou até dar um alerta, gatilho, vai ficar um pouco gore, tá? Eles encontraram um campo de serviço abandonado. E esse campo de serviço abandonado tinha um trailer principal. Esse campo de serviço, com o trailer e tal, estavam a 32 quilômetros da onde o carro do Jack Madruga foi encontrado. Um rolê. Dentro do trailer principal, jazia o corpo congelado e parcialmente decomposto do Ted Weiner. Nossa, gente. Ele estava coberto com 8 lençóis, que o cobriam literalmente dos pés à cabeça. Assim, eu não quero deixar ninguém muito traumatizado, mas só pra deixar a cena mais clara, sabe esses filmes que mostram enterro no mar? Sim. O corpo tava dessa forma, coberto inteiro, dos pés à cabeça, com 8 lençóis. 8 lençóis. 8 lençóis, um em cima do outro. Os motoqueiros chamaram a polícia. Do lado do Ted estava um relógio dourado da marca Walton, que não foi reconhecido por nenhuma das famílias dos 5. O Ted normalmente se barbeava, mas quando encontrado, ele estava com uma barba cheia. A perícia estima que ele permaneceu vivo por pelo menos 2 meses depois do desaparecimento. Meu Deus. A causa da morte foi uma embolia pulmonar causada por pneumonia. Todos os dedos dos seus pés tinham gangrenado. Tado, gente. Seus sapatos não foram encontrados. Em seu lugar estavam os sapatos do Gary. Uma análise do lugar, né, da cena do crime, revelou que o trailer tinha um tanque de combustível que, caso fosse ligado, poderia manter o trailer aquecido por muitos meses. Mas ele nunca chegou a ser ligado. Puta que pariu. Havia também comida e suprimentos que poderiam manter os 5 homens alimentados por pelo menos 1 ano. Mas o armário que continha esses alimentos nunca foi aberto. Mana. Gente, isso que eu vou falar agora é fofoca local, tá? Essa informação não foi confirmada pelos investigadores, mas como esse caso ainda tá aberto e a gente sabe que às vezes a polícia omite alguns detalhes, né? A gente falou sobre isso no caso da Abby da Lib, lá dos Delphi Murders e tal. Então a gente não sabe se realmente... Porque a gente sabe que, por exemplo, esses motoqueiros saíram de lá, foram pro bar da cidade e falaram o que eles viram. Então, a gente não sabe... Eu só quero deixar claro que não foi confirmado, que é fofoca. Dizem que dentro desse trailer tinham alguns livros que estavam inteiros rabiscados com frases como "eu sou forte", "eu vou conseguir", etc.
guarda essa informação porque ela embasa uma teoria sobre esse caso que eu considero que é pertinente. A gente vai falar disso mais pra frente. Então, retomando, né, o trabalho da polícia, eles retomaram a operação de busca a partir do local onde o corpo do Ted foi achado. E não demorou muito para que os restos mortais de Jack Madruga fossem encontrados na floresta, a 11 quilômetros de distância do trailer. Ele estava deitado em posição fetal, abraçado com o próprio relógio. E as chaves do carro ainda estavam no bolso da calça dele. Mano. Os restos mortais do Bill Sterling estavam mais ou menos na mesma área, e ambos tinham sido parcialmente devorados por animais selvagens. 2 dias depois, em 6 de junho... Ai, gente, isso é horrível, tá? Eu sei que eu já dei alerta de gatilho. Mas lá vem outro. O pai do Jack Hughes se uniu como voluntário às buscas, né? Desde que acharam o Ted no trailer. Sim. E ele encontrou a espinha dorsal do filho próximo ao trailer. Puta que pariu. No mesmo dia, outros voluntários encontraram um crânio, os ossos, né? E 3 cobertores que parecem ter sido retirados de um dos compartimentos de abastecimento do campo de serviço. E a perícia confirmou que esses restos mortais eram todos do Jack Hughes. E que, pelo estado de decomposição desses restos mortais, os outros 3 tinham falecido dias depois de se perderem na escuridão da floresta. Tá. Então, a única pessoa que sobreviveu 2 meses... Foi o Ted. Foi o Ted, que dentro é o que do foi trailer. encontrado no trailer. Primeiro, sim. Uma investigação mais aprofundada do campo de serviço revelou que, embora os alimentos de dentro do trailer principal não tenham sido consumidos, um dos engradados de comida de fora do campo tinha sido arrombado, e o equivalente a 36 refeições havia sido tirado de lá. Essas refeições foram abertas com 2 abridores porque são em lata, né, as refeições. Então, essas latas foram abertas com 2 abridores diferentes, um abridor simples e um abridor militar especial. A gente não sabe se esses utensílios já estavam lá antes ou não. Deu pra saber, eles analisaram as marcas nas latas vazias pra saber o abridor que foi usado, eles não acharam os abridores. Tá. O Gary Matias nunca foi encontrado e ele ainda é considerado uma pessoa desaparecida. Gente, todos os fatos que a gente tem sobre esse caso terminam aqui. E antes da gente entrar nas teorias, eu quero fazer algumas observações que mudaram completamente a minha percepção sobre o que pode realmente ter acontecido nesse caso. E uma coisa que até me frustrou muito foi pensar, gente, como que isso não é mais divulgado nas fontes, né? Porque eu acredito que o que eu trouxe até aqui, vocês provavelmente já viram em outros canais e outros podcasts de True Crime que cobrem esse caso. Sim. Isso que eu vou contar pra vocês agora, eu não sabia até agora. Tá. E a primeira coisa, né, se refere ao depoimento do Joseph Jones. Esse é praticamente o depoimento central do caso, né? Todas as fontes que eu consultei mencionam esse depoimento. E o Joseph é considerado uma testemunha-chave. Entretanto, algo que não é muito divulgado na literatura disponível sobre os 5 de Yuba County é que o Joseph não era uma testemunha muito confiável. Puta. Por motivos que eu vou descrever a seguir, tá? O primeiro deles é que vocês lembram que o Joseph disse que ele tinha subido com o Fusca porque ele queria checar o chalé na montanha pra levar a família em segurança? Pois bem, gente, o Joseph não tinha um chalé na montanha, não tinha alugado num chalé na montanha e nunca alugou um chalé na montanha, tá? Ou seja, que porra que ele tava fazendo lá? Então, ainda de acordo com o canal Wendigoon, foi sobre o qual a gente falou bastante na parte 1, né? E com um artigo no portal TheHumanException.com, o Joseph Jones era conhecido não só como bêbado da cidade, mas também por ser uma das pessoas mais desagradáveis e mentirosas de Sacramento. Segundo um dos parentes dele, tá? Esse parente não quis ter identidade revelada, mas ele disse em uma entrevista que tinha uma piada interna na família Jones que dizia que se o Joseph fosse assassinado, seria impossível para a polícia encontrar o culpado, porque a cidade inteira teria um motivo para acabar com a vida dele. O Joseph era conhecido por sair bêbado com o Fusca, bater ou atolar o carro e xingar e desdenhar de qualquer pessoa que tentasse ajudá-lo.
De maneira que já tinha um consenso na cidade que se você visse o carro dele atolado, era melhor você não interagir com ele. Mana. E aí eu peguei até uma fala do vizinho do Joseph Shones, que é um homem que se identificou apenas como Todd. Ele diz: bêbado ou sóbrio, Shones não era capaz de dizer a verdade sobre nada, e era um fanfarrão que tinha irritado muita gente. Ele costumava dirigir o dia todo, bebendo cerveja para fugir da esposa. Todos que moravam na área viam seu veículo atolado, e nós frequentemente o içávamos de qualquer vala em que estivesse. Se ele nos pegasse consertando ou ajudando, ele nos enchia de histórias de merda e conselhos ruins. Ele tinha angina e frequentemente mencionava que tinha problemas cardíacos. Ele parecia inofensivo, mas nós rastreávamos alguns rumores selvagens que se originaram com ele e sua esposa. Gente, lembra que eu comentei que ele foi andando a pé até uma estação de esqui onde ele foi acudido? Sim. As próprias pessoas que acudiram ele na estação de esqui quando ele alegou estar tendo um ataque cardíaco afirmaram que ele foi extremamente desagradável com elas e que exigiu ser deixado em casa e não no hospital. Gente, uma dica é, se você estiver tendo qualquer problema cardíaco, seja pelo menos agradável com as pessoas que estão tentando te ajudar. Pois é. Puta que pariu, hein, filho? E aí, gente, e aí a coisa fica mais shady. Sabe por quê? Durante o caminho pra casa dele, né? Ele alegou que o carro tinha ficado atolado porque ele tinha sido perseguido escada acima por uma caminhonete vermelha a ponto de perder o controle do carro. E não falou nada sobre ataque cardíaco. Ou seja, ele tá inventando história. Uma história totalmente diferente da versão que ele deu pra polícia, né? Uhum. Quando ele chegou em casa, ele dormiu até o dia seguinte e fez a esposa ir buscar o carro junto com um amigo, um amigo da família, lá em cima da montanha, enquanto ele dormia pra curar a ressaca. Ele nem foi buscar o carro. Ao saber que ele estava na região no momento em que os meninos tinham desaparecido, a polícia entrou em contato com o Shones pelo telefone. E aí ele falou que tinha sofrido um ataque cardíaco. Algo que ele não tinha falado para as pessoas que socorreram ele. Uhum. Nesse contato com a polícia, ele falou que teve um ataque cardíaco, viu uma caminhonete vermelha e algo entre 2 e 12 pessoas do lado de fora. Ou seja, as histórias dele começam a ficar cada vez mais absurdas. Sim. E assim, como assim você viu entre 2 e 12? Não, e como que ia caber 12 pessoas naquele carro? Não, ele falou... tipo aquele carro de palhaço que não para mais de sair palhaço, sabe? Porque assim, ele viu o carro e as pessoas. Tinha umas pessoas que já estavam lá, tinha outros... A gente não sabe, mas assim, uma coisa você vê entre 10 e 12, outra coisa é entre 2 e 12, né? Você não sabia se eram 2, era o Legião, né? Ou 12. Era o demônio. Ele é muitos. Enfim. E aí, E depois que ele falou isso, ele ficou nervoso e pediu que esse depoimento fosse desconsiderado, já que ele podia ter, entre aspas, alucinado tudo por estar tendo um ataque cardíaco. Meu filho, não sabe onde o boi baba, hein? E aí, alguns dias depois do incidente, passou dias, e ele na casa dele. Aí ele decidiu ir pro hospital para ser examinado. E assim, gente, o hospital confirmou que ele sofreu um ataque cardíaco em algum momento da vida, mas que não era possível determinar se o ataque foi naquele evento ou em uma ocorrência anterior, já que ele procurou vários dias para buscar atendimento médico. Uhum. Enquanto isso, a polícia já, nesse intervalo entre ele passar por isso, ficar atolado e voltar, a polícia já tinha achado o carro do Madruga. E a polícia estava impaciente, porque eles tinham achado o carro e o cara já tinha dado 3 versões diferentes da história. Porque a polícia conversou com quem achou ele, né? Porque foi assim, chegaram nele porque as pessoas que socorreram ele falaram pra polícia que ele estava na montanha, que ele tinha dito que tinha sido perseguido. Então a polícia já tinha 3 versões diferentes do que tinha acontecido com ele. E aí, o que eles falaram? Gente, a gente tem urgência, vamos pro hospital conversar com ele pessoalmente. Então, beleza, a polícia foi lá, pediu um depoimento formal, e foi aí que ele deu o depoimento que eu contei lá atrás, que é o mais famoso, do grupo atrás dele, do bebê, etc. Sim. E nisso, ele falou que ele foi perseguido por um carro, mas ele tirou a parte da caminhonete ser vermelho. Nossa, eu já tô de saco cheio desse homem. Pois é. Nisso, o staff do hospital foi interrogado pela polícia sobre o estado de saúde do Shones. É por isso que a gente sabe que ele teve um ataque cardíaco em algum momento da vida. Não necessariamente naquele momento. E aí, eles falaram isso, né? E falaram que, embora ele estivesse estável, ele tinha passado os últimos dias chorando inconsolavelmente. Oxi. Pois é.
que esse homem sabia? O que ele viu? Pois é. Pra tá chorando inconsolavelmente e trocar de história assim o tempo todo. O que ele tava escondendo? Pois é. A gente vai chegar lá. A gente vai falar disso. Ele é uma figura bem importante mesmo pra esse caso, pra se entender o caso, né? O Joseph, gente, acumulava diversas passagens pela polícia, tá? Ele tinha, assim, um longo histórico, uma lista gigantesca de DUIs, né? Driving Under Influence. Dirigir sob a influência, né, de álcool. Dirigir alcoolizado ou doidão de alguma coisa. E ele tinha algumas ocorrências mais sérias, né? Que eram 2 tentativas de entrar no mercado de venda de substâncias ilícitas que deram errado. Gente, eu tô rindo porque é uma história que, assim, ele decidiu que ele ia plantar erva no quintal dele e ele não sabia como vender, então ele saiu contando pra todo mundo. Ele bebia cerveja e contava pras pessoas que ele tava vendendo erva. E o que aconteceu? O que aconteceu não foi nem a polícia a primeira vez. O que aconteceu foi que a concorrência, ele contou pra concorrência que foi lá, roubou as plantas e foi embora. Claro. E na segunda vez ele fez a mesma coisa, só que dessa vez a polícia chegou nele antes da concorrência. E, gente, ele nunca chegou a cumprir pena por essas contravenções. E por conta disso, tinham rumores na cidade de que ou ele, ou a esposa, ou os dois fossem informantes da polícia. E o que eu acho mais bizarro é que, apesar de todos esses elementos que tornam a figura dele no mínimo suspeita, ele nunca foi considerado um suspeito. Isso é muito estranho. Pois é. A teoria mais aceita pela polícia é que os 5 de Yuba County decidiram pegar algum tipo de atalho de volta para casa pela floresta, se perderam, decidiram sair do carro que estava com combustível e funcionando perfeitamente, e sendo que eles estavam sem casaco, e acabaram morrendo de frio no caminho, porque eram, né, entre aspas, 5 jovens com deficiência intelectual. Nem fudendo que foi isso que aconteceu. Eles tinham alguma deficiência intelectual leve. 3 deles nem isso tinham. Eles tinham algum tipo de autismo ou doenças mentais, transtornos mentais. Eu acho que 2 deles eram disléxicos, porque o único problema que eles tinham era dificuldade na escola. Então, e jamais que eles iam falar, não, vamos sair aí vagando no meio do mato trilheiro, sem casaco, no meio da neve. Sendo que um deles tinha pavor de mato. O Ted não sairia daquele carro por livre e espontânea vontade, a não ser que algo muito sério tivesse acontecido. E eles se protegiam. Eles não iam sair assim. Um não ia deixar o outro sair assim à deriva. Sim. Então, assim, o fato deles terem optado por sair do carro no frio e sem casaco, de terem se perdido apesar de terem 4 mapas e de não terem usado nem a comida nem o calor disponíveis, seria justificado, de acordo com a polícia, por eles serem, como comentamos na parte 1, 5 jovens com diferentes níveis de deficiência intelectual. Deficiência intelectual não é ser doido, né? Porque não, o que eles estão narrando, assim, o que a polícia tá narrando são 5 doidos. E ter deficiência intelectual, ou ter autismo, ou ter algum transtorno mental, não é ser doido, gente. Ninguém sai em fevereiro sem casaco no meio da neve, a menos que você seja o quê? Doido. Exato. Gente, é isso que me deixa tão louca nesse caso, porque quando a gente fala o óbvio, que isso não faz sentido, o contra-argumento de quem defende a teoria é que não precisa fazer sentido, porque são pessoas com deficiência intelectual. Eu fico tão revoltada. Ah, tá, pau no cu. Porque, gente, são 5 caras que tinham vidas estruturadas, eles sabiam cuidar de si mesmos, eles funcionavam muito bem como um grupo. E eu vou ressaltar mais uma vez que o Ted morria de medo de estar ao ar livre, morria de medo de floresta, e que o Jack Madruga não abandonaria o carro vazio no meio da floresta. É tão capacitista porque você tá pegando 5 pessoas que têm histórias complexas. Exato! Vidas complexas, que não têm nenhuma condição que as debilitam. E você fala, não, é tudo um bando de doido mesmo. Eles são doidos. Eles são doidos, porque você tem que ser doido pra sair do carro em fevereiro. Sim. E sair andando na neve num lugar que você não conhece, no meio do mato. Você tem que ser doido. Sim. É isso que eles estão falando. Gente com deficiência intelectual ou em algum lugar do espectro autista é gente doida. É isso que eles estão falando. É por isso que daí você fica puta. Sim. A segunda teoria mais aceita seria que o Gary Matias, seja por estar em surto, seja por algum motivo que nunca foi descoberto, e essa última parte da teoria é defendida pela família do Jack Madruga, tá? Uhum. Teria feito algo contra os 4.
Essa teoria é mais plausível, porque ele tinha esquizofrenia. E a gente não sabe se ele estava medicado. Então, assim, eu entendo realmente, até certo ponto, eu entendo essa desconfiança, até porque... E por que a família do Madruga se sente assim? Porque, gente, ele tinha, o Gary, uma ficha criminal cheia de acusações bem sérias, né? Ele era o único dos 5 que ele tinha uma questão de saúde mental, mas que ele não era considerado, para aquela época, portador de nenhuma deficiência, né? Ele não era uma pessoa com deficiência. E ele tinha mudado, tinha pouco mais de 1 ano só, então não era... Era uma mudança recente ainda, que nem todo mundo ainda tinha comprado, sabe? Sim. Mas, gente, eu acho que também vale ressaltar que o Gary Matias estava medicado. Dizem que ele estava medicado, sim. Pelo menos os pais dele dizem que ele... A gente sabe que não dá pra garantir com 100% de certeza. Porque o problema da esquizofrenia é que eles começam a ficar bem e daí eles param de tomar o remédio. Sim, então, sim. Esquizofrenia é uma daquelas doenças que você... É sempre uma aposta. Você nunca sabe... Você nunca sabe se a pessoa tá realmente tomando medicamento ou não. Então, mas assim, ao que tudo indica, ele descreveu que ele estava vivendo a melhor fase da vida dele naquele momento, né? Partindo do princípio de que a gente acredite nele, ele não tinha nada a ganhar planejando os assassinatos dos 4 melhores amigos naquele momento. Ele tinha um emprego, até onde a gente sabe ele não estava usando nenhuma substância ilícita, ele estava com trabalho, ele fazia trabalho voluntário, ele estava medicado. Ele tinha se apaixonado. Ele tinha se apaixonado. Então, pelo menos até as pessoas que o viram no jogo de basquete e tal, falaram que ele não estava com nenhum comportamento anormal. Que eles foram vistos no jogo por bastante gente, né? Todo mundo sabe, até que eles ficaram até o final, porque eles estavam todos com a camiseta do time dos Gators. Então, eles estavam bem identificáveis, eles estavam os 5 de uniforme, né? Então, as pessoas viram eles entrando, eles saindo, eles estavam torcendo, né? Era um jogo movimentado. E também na loja de conveniência falaram que eles estavam, assim, nenhum deles estava com um comportamento estranho. Tá. Enfim. O que eu, pessoalmente, acho que pode ter acontecido, tá? Essa não é uma teoria minha, ela consta em algumas das fontes que eu consultei. O que eu acho? Essa é a minha opinião com base nas evidências que nos foram apresentadas, gente. Pela timeline que a gente tem, a primeira coisa que aconteceu naquela montanha foi o Shons muito louco chegando ali de Fusca. Sim. O que ele foi fazer ali, a gente não sabe. O que a gente sabe é que coisa boa não era, porque senão ele não teria mentido que alugou uma cabana pro fim de semana, como ele disse no depoimento. Fato. Existe a teoria de que ele foi pro alto da montanha na tentativa de comprar substâncias ilícitas, porque aquela é uma região conhecida pelo tráfico de entorpecentes, a concorrência que roubou as plantas dele era de lá. A gente não sabe se ele foi tentar comprar, ou se ele foi coletar informação pra polícia, ou se ele só tava muito doido, como ele sempre ficava, e só foi para lá. A gente não sabe o motivo. Mas especula-se que ele testemunhou alguma coisa que não devia, como quando tava muito doido dentro do carro. Foi alguma coisa que deixou ele tão nervoso que fez ele se defecar e vomitar. A polícia encontrou, de fato, o vômito e as fezes dele quando foi confirmar o depoimento. Então, isso aconteceu. No auge do transtorno, ele acabou contando sem querer. Ele deixou escapar pros caras que socorreram ele, que foi perseguido por outro carro, foi pra casa, capotou, acordou mais sóbrio, entendeu que por N motivos ele não podia revelar o que tinha testemunhado sem sofrer algum tipo de consequência, e mudou a história várias vezes, meio que de propósito pra perder toda a credibilidade. Isso explicaria por que ele mudou de história tantas vezes, e explicaria por que ele chorou tanto depois. Essa é uma boa teoria. Porque, sei lá, eu imagino que alguém acostumado em mentir vai ser melhor em mentir, né? Porque isso que ele falou da cabana era facilmente verificável. Eu não sei até que ponto ele não mentiu de propósito, porque ele deixou escapar da caminhonete. A primeira coisa que ele falou quando ele foi socorrido foi da tal caminhonete vermelha. Vai saber de quem tinha uma caminhonete vermelha. Então. Porque logo no depoimento oficial ele tirou a cor do carro. E depois ele fez questão de falar que ele não sabia essa caminhonete era aquela mesmo, que ele tinha alucinado no meio do ataque cardíaco. Claramente ele estava tentando despistar a polícia, tentando voltar atrás no que ele falou. De acordo com essa teoria, os 5 de Yuba County teriam tido um encontro infeliz com um grupo de pessoas erradas, que os teria perseguido até a montanha, e por algum motivo relacionado a esse encontro, eles teriam precisado fugir do carro pela floresta congelada e teriam se separado.
Os Jacks e o Bill teriam falecido na floresta e o Ted e o Gary teriam sobrevivido até chegar ao trailer. Trajeto no qual os dedos do Ted teriam gangrenado de frio. Sim, faz sentido. Vamos lembrar que o Ted ficou vivo 2 meses. E o Ted era o deles, o que tinha menos noção de consequência, que foi o que ficou dentro da casa pegando fogo. O Ted sobreviveu 2 meses naquele trailer com os dedos gangrenados e com uma pneumonia que virou uma embolia. Provavelmente o Gary cuidou do Ted até ele falecer. E depois de preparar o corpo do amigo com os lençóis, num estilo meio militar, né? O Gary, que estaria há meses sem a medicação e tinha passado por um trauma, teria apenas saído andando no meio do mato. Que é uma coisa que ele já tinha feito. E aí, lembra dos escritos nos livros? Sim. Esses escritos, depois, uma das terapeutas lá do centro onde eles iam, ela disse que era parte do treinamento do Gary. Quando ele estava muito nervoso, quando ele estava muito inseguro, ela pedia que ele escrevesse afirmações. Eu sou forte, eu vou conseguir. Então, acreditam que ele pode, pra se manter, porque... e vê, o cara é acusado como, tipo, o possível assassino, mas ele pode ter sido o herói da história, né? Tipo, Sim. Pra aguentar, ele teria cuidado do Ted até o Ted falecer, e depois que o Ted faleceu, ele teria pegado o sapato do Ted, porque era o sapato do Gary que tava lá. Parece que o Ted tava com um sapato de couro, era um sapato mais apropriado pro tempo. Ele teria pegado o sapato do Ted e só ido embora. Porque sem a medicação era uma coisa que ele tava... E vai saber o que ele viu, entendeu? Vai saber a intensidade do que ele viu. Gente, alguma coisa esses 5 viram que fez com que eles saíssem sem casaco do carro na neve, dispostos a correr... Tipo, dezenas de quilômetros morro acima. No meio do mato. Alguma coisa eles viram. E vai saber o impacto que isso não teve no cérebro do Gary, que já tava sem a medicação. Às vezes ele entrou numa paranoia que ele não se sentia seguro em lugar nenhum. Coitado, velho. Sim. E porque o Gary é difícil, porque no episódio passado você falou que o Gary, por ele, de certa forma, ter sido que viveu mais... Ele era muito protetor dos outros, principalmente dos outros 2 que tinham a deficiência intelectual. Sim. E um deles era o Ted, né? Então. Então. E daí o Ted era o amigão dele. Ele faz sentido que ele tenha cuidado do Ted. E aí, isso explicaria também porque que o fogo, o aquecimento, né, não teria sido aceso no trailer. Porque a fumaça do aquecimento teria... Se eles foram perseguidos por alguém, essa fumaça seria vista. Sim. Então, isso explicaria, por exemplo, por que ele desligou o aquecimento, por que ele não quis abrir os armários pra pegar as latas, pra fazer barulho, pra não soltar nada. Isso explicaria por que eles estavam tão desesperados em não dar um sinal de vida. Seria alguém ou algo atrás deles. Uma segunda teoria que eu também considero plausível é que durante o jogo, o Gary tenha encontrado algum desafeto dos tempos apocalípticos dele, porque ele teve todo um passado, né? Ele fez muita coisa durante muito tempo, né? Sim. Então, de repente, em algum momento do jogo, no calor do momento, né, esporte, bebida e tal, esse desafeto possa ter decidido se vingar do Gary de algum jeito idiota que acabou fugindo do controle. E que isso tenha sido testemunhado pelo Joseph, que teria sido ameaçado caso revelasse a verdade, né? Sim. Isso explicaria a caminhonete vermelha e a correlação. De repente, sabe... e quando eu falo alguma coisa, sabe essas bullying que dá errado? Sim, sim. Não é muito coisa de... De americano? Eu não ia falar, mas você falou. Mas eu consigo imaginar um monte de... Aqueles caras que eram as pessoas mais populares da escola na época deles e que estão infelizes com a própria vida e que vem alguém que irritava eles naquela época. E aí decide, vamos perseguir eles, ele tá lá com a galera, não sei o que, ele é doido. Vamos dar um susto. Isso, assim, gente, isso acontece em toda a cultura, em absolutamente todos os países. Mas onde que a gente ouve falar mais? Sim. Nos Estados Unidos, sim. O presidente deles é um bully.
Então eu acho que eu posso falar. É verdade, é verdade. É bem coisa de trampista, é bem coisa de trampista. É bem coisa de trampista, mas é isso mesmo. Então, assim, eu fico pensando se não foi um tipo de pegadinha, assim, que deu errado. Pode ter sido. Que eles foram, perseguiram eles fugiram pra montanha acima, viram alguma coisa que não devia, alguém sofreu um acidente que não devia, uma pessoa morreu ali. Ou não precisa, nem precisa, eles só perseguiram o Gary, só perseguiram os 5. Eles ficaram tão apavorados que eles largaram o carro e se dispersaram no intuito de voltar pro carro depois, só que estava muito frio, estava noite, eles não sabiam onde eles estavam, eles se perderam. O Gary e o Ted acham a cabana e o resto não. Sim. Nossa, terrível. E existe ainda quem acredite que... Porque aquela montanha era um lugar em que as pessoas... Era um lugar conhecido por ser onde você ia pra comprar erva e consumir erva. Uhum. E quando tá na fase apocalíptica dele, o Matias fumava bastante. Sim, o Gary tinha uma... Ele usava tudo, tá? Ele usava várias coisas. Não era só... Ele bebia muito, ele usava de tudo, porque ele meio que tentava se automedicar com outras substâncias, né? Enquanto ele tava... O que é normal. O que é bem normal. Não só pra esquizofrenia, como pra vários outros casos de doença mental. Qualquer transtorno, Então, que tem quem acredite que ele possa ter encontrado amigos dos tempos de escola ou do exército, né? Saindo da loja de conveniência, e caído na tentação de falar de chegar pros moleques e falar... Vocês já provaram? Um baseado? Bora fumar um? Pode. E aí eles teriam ido pra floresta e algum deles pode ter tido alguma reação adversa com o medicamento que tomava, ou todos, ou só o Gary, porque a gente sabe, hoje a gente sabe que é muito perigoso misturar a medicação pra esquizofrenia com esse tipo de substância, né? Não se mistura. Bastante. Mas na época eu nem sei se existia esse conhecimento desse tipo de interação medicamentosa, né? A gente tá falando dos anos 70 e... E também, gente, era um menino de 25 anos, né? Às vezes ele só sabia e queria viver a vida louca e tava com saudade de fumar um. A gente não sabe, porque a gente tá trabalhando aí com possibilidades, né? Mas existe a possibilidade dele ter falado, vamos fumar um, e ter dado ruim. E ele ter tido um surto psicótico. Que teria terminado com ele matando alguns ou só perseguindo os amigos, alguns teriam morrido depois que o surto passou. Mas isso não explicaria ele ter mantido o Ted vivo por quase 3 meses. Fora que, se ele tivesse se comportando de maneira errática no caminho da conveniência até a montanha, seria muito difícil que ninguém tivesse reportado nada. Tipo, ninguém vê nada. Ainda mais com uma recompensa de $1.200 na época, né? Então. Eu não sei, eu acho que a primeira teoria, eu acho que eles viram alguma coisa. Ou eles viram alguma coisa, ou eles foram perseguidos por alguém, sofreram algum tipo de bullying, algum tipo de pegadinha que deu errado, e correram, e o Ted e o Gary se esconderam, e ele manteve o Ted vivo porque ele era super protetor do Ted. Pra mim essa é a teoria que faz mais sentido. E aí ele teria gente, existe uma possibilidade dele estar vivo. Dele estar vivendo no mato. Ou ele tá andando pela América Latina. Que nem o Anton. Que nem o Anton fez. Como ele já andou. Ele andou 900 quilômetros. A gente falou disso na parte 1. Então ele pode estar vivo. Ele pode ter virado um andarilho da floresta, assim. O andarilho Gary. Imagina, a gente não sabe, de acordo com a primeira teoria, né, a gente nunca vai saber com certeza o que eles podem ter visto. Mas você imagina se eles viram, sei lá, alguém cobrando uma dívida de droga daquele jeito que a gente já sabe, que às vezes se cobra dívida de droga. Mas se eles viram uma coisa extremamente traumatizante, e se depois disso ele já tava, tipo, ele teve esse trauma gente, ele tomava a medicação 2 vezes por dia. A partir do primeiro dia sem remédio, já começa a dar ruim. Então, assim, um dia que ele fica escondido, já vai misturar a falta do remédio com o que quer que ele tenha visto. Uma pessoa neurotípica já ficaria paranoica. Se eu tivesse visto algum absurdo naquele mato, vai saber o que eles viram, eu ficaria paranoica. Eu não ia querer sair daquele trailer nunca mais. Sim, eu também não ia ligar o aquecedor, eu também não ia fazer barulho. Eu ia fingir que a gente não existia. Eu não sei nem se eu ia chegar no trailer, acho que eu ia me enfiar num buraco. Qualquer buraco, assim, eu só ia me enfiar no buraco. Eu não sei se eu ia aguentar andar. Tipo, a ansiedade de andar aqui, eu não sei. A não ser que, dependendo de quando eu tô muito ansiosa, eu só quero sair correndo. Talvez eu só saísse correndo. Então, podia ser. A melhor coisa pra ansiedade é se mover.
Então, mas e se eu tivesse, tipo, com uma crise de pânico e eu só quisesse me enfiar num buraco? Talvez eu só me... Eu não sei. Então, assim, já é difícil de prever quando você não tem esquizofrenia. E você, tipo... Ou se você tem e está medicado, né? Imagina na situação que ele tava, com aquele super nível de estresse. E o que quer que eles... eu acho que faria sentido eles terem visto algo muito horrível pela reação do próprio Shons também. Sim. Gente, ele se defecou e vomitou. O que quer que tenha acontecido com ele ali não foi coisa pouca. Exatamente. E era uma pessoa que tinha um longo histórico de presepada, sabe? Ele não era qualquer coisa que ia desestabilizar aquele homem. Alguma coisa eles viram. E assim, E de repente a polícia sabe o que foi e a polícia simplesmente nunca falou. Então, é possível. É possível que a polícia mesmo esteja defendendo ou encobertando o que quer que tenha sido. Sim. Tem uma informação também que, assim, a gente... parece que o centro, né, o Gateway Center, sofreu alguns ataques pouco tempo depois do desaparecimento. Não eram ataques relacionados aos meninos de Yuba, mas tem gente que especula, porque o dono do centro foi assassinado de um jeito horrível, assim. Bateram na porta dele, ele abriu e jogaram um coquetel molotov nele. Ele morreu queimado. Caralho! E foi numa época próxima. Então, falaram que haveria possibilidade de ser algo relacionado ao centro, ao Gateway Center. Só que todos os ataques ao centro foram ao centro e não aos alunos do centro. Então, não faria muito sentido, mas coisas mais doidas já aconteceram, gente. Então, assim, é bom a gente jogar essa possibilidade só porque isso é levantado, isso consta, né? Pode ser uma coincidência, provavelmente mas sempre pode não ser. Pois é. E, Deus. Sim, e até o momento de conclusão desse roteiro, o caso dos 5 de Yuba County segue aberto e nenhum traço do Gary Matias foi encontrado. E essa é a história dos 5 de Yuba County, gente. Nossa, eu adorei ouvir. Eu já tinha ouvido, mas não com tantos detalhes, não com tantas nuances. E eu amo essa história maravilhosa, porque é um mistério. Como não falam mais? Sim. Como não falam mais do fato desse show ser um trambiqueiro? Será que um dia a gente vai saber o que tá acontecendo? O que aconteceu? Então, falam, existe muito assim, isso é fofoca, tipo, fofoca local. A galera da cidade fala que algumas pessoas sabem o que aconteceu e que essas pessoas vão contar quando os envolvidos morrerem. Isso é assim, fofoca da cidade. A galera fala, na verdade todo mundo sabe o que aconteceu, mas a gente só vai, né? Sim. O Joseph Shons faleceu, né, em 2004. Então, o que quer que ele tenha visto morreu com ele. Mas ele tem filhos, né? Não, a gente não sabe. Às vezes ele falou, às vezes ele fez uma confissão, mas às vezes a pessoa pra quem ele confessou vai contar quando os envolvidos morrerem. Ou às vezes a esposa dele fez uma confissão, porque ele com certeza falou pra esposa. E aí eu fico pensando o que essas pessoas viram que causou uma reação nelas a ponto de 5 homens adultos saírem de um carro em pleno funcionamento, naquele frio, sem casaco, e que fez um homem adulto, vivido, defecar, vomitar e ter uma crise de choro que nem criança quando foi pro hospital e no dia seguinte não ter nem coragem de buscar o carro. O abominável Homem das Neves. Então, tem quem acha que eles viram alguma coisa sobrenatural mesmo. Existe essa teoria. Alien, mas assim, gente... Tem a teoria de Alien, que eles viram aliens. Mesmo os canais que falam de cryptids, eles não acham que foi algo sobrenatural, tá? Eles acham que foi humano e que foi algo muito horrível, assim... Eu acho que não existe nada sobrenatural que seja pior do que os seres humanos. Justo. Porque eu acho que a gente é a única espécie que consegue acabar com a vida de um ser humano e tirar a dignidade desse ser humano. Eu acho que todas as outras espécies, elas acabam com a vida de alguém, acabam com a vida de um outro ser daquela própria espécie, mas a dignidade é mantida. Eu acho que só a gente faz algo que faria uma pessoa vomitar e defecar. E você? O que você acha? E você, pessoa que está ouvindo este podcast nessa manhã de segunda-feira? Conte pra gente.
Eu acho que ou foi isso, ou eles trombaram algum bully que foi encher o saco deles. Ou eles queriam experimentar, tipo, sei lá, fumar um e vir alguma coisa que não devia. Não, eu acho que alguém perseguiu eles. Eu acho que foi um bully. Alguém que queria só zoar porque eles eram os 5 diferentes, que eram conhecidos como 5. E o lance deles estarem com camiseta de time, às vezes tem umas rivalidades de time que a galera nem... Às vezes só viram que eles estavam com uma camisa diferente no jogo do... E eles eram conhecidos por serem os 5 com deficiência intelectual, então eles deviam ser zoados, e algum bully foi atrás deles e fez eles correrem do carro. Eu fico pensando se o Gary não podia ter alguma dívida de droga que ele não falou nada pra ninguém, que ele nem lembrava que tinha, e se alguém não foi cobrar... Pode ter sido também. Mas qualquer que tenha sido o que aconteceu, eu acho que o Gary é o ponto-chave. Eu acho que o Gary é quem... Dos 5, é ele que tinha a porta, entre aspas, a porta aberta pro mundo real. A pessoa que já tinha tido os rolês, tá ligado? Que já tinha feito corre, que já tinha usado droga, que já tinha experimentado um pouco mais da vida. Que tinha, assim, que não tinha a rotina e os pais e tudo regradinho como os outros. Então, qualquer coisa que tenha acontecido, foi ele que foi a porta de entrada. Se bem que assim, o Jack Madruga serviu o exército também, né? Ele foi motorista do exército. Então, mas ele vivia uma vida bem regradinha ali, né? Ele não se envolveu com droga, não se envolveu com uns paranauê até porque errado. Até porque o Gary Matias andou 900 km a pé, né? De Oregon até a Califórnia. Até Yuba, a pé. Então, assim, realmente ele é muito mais vivido. Eu acho que ele é mais vivido do que todos nós. E olha que foi uma pessoa bem apocalíptica. Então, agora ele é o Gary da floresta. O andarilho Gary. Eu quero acreditar que ele tá bem e tal. Falam que é muito mais provável que ele tenha morrido no meio do caminho, mas eu não quero acreditar nisso, não. Mas assim, é muito mais provável que ele tivesse morrido do Oregon até a Califórnia, mas ele não morreu. Isso é verdade. Então, é verdade. Não é porque é mais provável que foi o que aconteceu. De repente ele tá aí, ele virou o andarilho da floresta e ele só esqueceu quem ele era, sei lá, só esqueceu o caminho de volta porque ele não tá medicado. Pode ser, né? E agora ele é um senhor da floresta que grita com as crianças que brincam na floresta. Mas até isso é triste, né? Não, é péssimo, é péssimo. Mas de repente, se ele tá feliz... Ou de repente, ele só viu algo tão horrível. Vamos supor que foi uma dívida de droga. E que ameaçaram fazer algo horrível com ele. Não é seguro ele voltar. Não, ele só vazou. Às vezes ele tá esperando. Às vezes quando quem quer que seja morrer, ele vai voltar. Ou talvez ele já tá vivendo com uma família, filho. Às vezes é isso. De repente ele trabalha na contabilidade de uma empresa, ele mudou o nome pra Gerald. Pode ser, também pode ser. Eu quero acreditar nessa versão. Isso. Que ele é contador de uma empresa. E ele tem família, filho, um carro, uma casinha com cerquinha. Exatamente. Que ele só seguiu em frente, ou quer dizer, sei lá, ele teve algum breakdown que ele nem lembra quem ele era antes, sabe? Ou que ele lembra, mas ele só tinha... Acha que é melhor... Achou melhor largar. Até porque se ele viu o amigo morrer, de repente ele ficou com medo de ser incriminado. Pode ser, porque ele, com a ficha que ele tinha, ele seria... Mesmo a gente tendo vários indícios de que ele cuidou do Madruga... Desculpa, do Madruga não, do Ted. Até o Ted falecer... Mesmo assim, a galera ainda acusa ele. Então, de repente, ele só saiu andando, ele cuidou do Ted, quando o trabalho dele tava cumprido, a missão dele tava cumprida, ele vazou. E hoje em dia ele tem família, filho e trabalha na contabilidade de uma empresa. Eu quero acreditar. E o nome dele é Geraldo. E tá tudo bem. E tá tudo bem também. Eu quero acreditar. Eu também. E é isso, gente. Conta pra gente no post desse episódio o que você acredita e quais são as suas teorias e se você gostou desse episódio, se você quer mais mistérios neste podcast. E é isso. Eu já adianto que eu vou trazer mais uma. O próximo roteiro é outro mistério. E é isso. E é isso. E sejam bons. E busquem conhecimentos. E até mais ver. E tchau. Tchau. Ha det bra. Slå. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria.
Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!